A duquesa Lisandra Valmont, 24 anos de idade, sempre acreditou que a pior coisa que a nobreza podia tirar de uma mulher era o nome. Naquela noite de outubro, quando a névoa do porto engolia até mesmo o som das gaivotas, ela descobriu que podia tirar até o direito de ser chamada pelo próprio nome. Tudo aconteceu rápido demais para virar memória com ordem. Um chá servido por mãos conhecidas, um sorriso falso estampado no rosto da criada que a servia há anos. A voz do tutor, o homem que jurara sobre a Bíblia protegê-la, repetindo que aquilo era necessário, que ela entenderia com o tempo, que era pelo bem do ducado. Depois, escuridão. Uma escuridão que parecia ter peso, que a puxava para baixo como âncora jogada ao mar. Quando Lisandra abriu os olhos, o teto não era de gesso trabalhado com querubins dourados, mas de madeira escura manchada pela umidade. O ar não cheirava a rosas frescas e cera de abelha, mas a sal misturado com peixe, alcatrão e algo mais profundo, o cheiro do mar aberto, aquele que penetra nos pulmões e permanece. O chão rangia como um animal vivo, subindo e descendo numa cadência que fazia o estômago revirar, e do lado de fora o mar respirava, imenso, como se guardasse segredos antigos que nenhum mortal deveria conhecer. Seus pulsos estavam presos, não com crueldade teatral, não com correntes pesadas como nas histórias de horror, mas com cordas grossas de cânhamo que cheiravam a trabalho e mar. Firmeza o suficiente para dizer: você não está no controle, você nunca mais estará. E então veio a frase que partiu o mundo em antes e depois. Uma voz rouca, cansada, indiferente como quem fala sobre carga de cereais. A mercadoria acordou. Lisandra sentiu o sangue subir ao rosto, não de medo, mas de indignação tão profunda que queimava. Duquesas não eram mercadoria. Mulheres não eram mercadoria. Mas ali, naquele porão que balançava com as ondas, a realidade era uma lâmina fria contra a garganta. Alguém a vendera como se vendesse um baú de especiarias. E pior, vendera em silêncio, sem testemunhas, sem registros oficiais, apenas papéis sujos de porto e selos falsificados. 15 dias antes, Lisandra ainda era um nome respeitado. Seu pai, o duque Alaric Valmont, morrera após uma febre repentina que os médicos não conseguiram explicar. 3 semanas de agonia, de delírios, de gritos que ecoavam pelos corredores como fantasmas. Lisandra passara noites inteiras ao lado da cama dele, segurando aquela mão que fora forte e agora tremia como folha ao vento. Ela vira a vida escapar dos olhos dele, gota a gota, enquanto os médicos balançavam a cabeça e sussurravam entre si sobre sintomas incompatíveis. Algumas línguas maldosas sussurravam sobre veneno, arsênico misturado ao vinho, doses pequenas ao longo de semanas. Mas a corte se apressara em abafar tais rumores com eficiência brutal e consolar a herdeira com palavras vazias, consolos que tinham o gosto de cálculo frio. Consolos que vinham acompanhados de ofertas de casamento mal disfarçadas, de sugestões sutis de fusão de propriedades, de olhares que mediam o valor de cada hectare de terra como o mercador mede especiarias. O funeral fora um espetáculo de hipocrisia refinada. A capela estava repleta de gente que nunca visitara o duque em vida, mas aparecera para medir oportunidades na morte. O cheiro de incenso tentava esconder algo mais profundo, o cheiro de ambição, de complôs sendo tecidos entre orações falsas. No funeral, os homens importantes tocavam seu ombro enlutado como se tocassem uma propriedade que mudaria de mãos em breve. Lord Ashford, o conde de 60 anos com hálito perpétuo de vinho e dentes amarelados, segurou sua mão enlutada tempo demais ao dar os pêsames. Seus dedos eram úmidos, pegajosos, e ele sussurrou algo sobre como uma jovem viúva. Ele dissera viúva, não órfã, como se Lisandra fosse esposa e não filha. Precisaria de proteção masculina. Sir Edmund, o barão endividado até o pescoço,
Ofereceu auxílio imediato em assuntos financeiros, como se ela fosse ignorante demais para entender números, como se educação feminina fosse adorno inútil. Lady Cromwell, esposa do magistrado e fofoqueira profissional, sussurrou em seu ouvido algo sobre como era perigoso uma mulher tão jovem e bonita ficar sozinha em tempos turbulentos, quando homens sem escrúpulos poderiam aproveitar-se. Lisandra aguentara tudo em silêncio. O luto exigia compostura, a nobreza exigia máscara, mas por dentro ela anotava cada palavra, cada olhar, cada toque invasivo. Anotava para nunca esquecer quem eram os abutres disfarçados de amigos. O tutor, Lord Merrick, administrava o ducado temporariamente. Ele era um homem de 50 anos, cabelos grisalhos penteados para trás com pomada que cheirava a cravo, olhos claros que sorriam quando a boca não sorria. Um homem que usava palavras como bisturi, preciso, limpo, letal. Temporário era sempre o primeiro passo de um roubo elegante. Temporário era a palavra que nobres usavam quando queriam tornar permanente algo que não lhes pertencia. Ele sorria nos salões, falava de estabilidade com voz aveludada e educada, e colocava papéis na mesa de mogno de Lisandra como quem oferece água a alguém sedento no deserto. Papéis que ela deveria assinar sem ler, sem questionar, sem pensar. Papéis que transfeririam aos poucos, linha por linha, cláusula por cláusula, o controle real das terras Valmont para mãos que não as mereciam. Assine, minha senhora. É apenas uma formalidade, protocolo tedioso que toda transição de poder exige. Nada que uma mente feminina, tão ocupada com o luto e a dor, precise preocupar-se em decifrar. Deixe que os homens cuidem desses assuntos áridos. Sua voz era mel envenenado, seus gestos eram teatrais, quase paternais. Ele tocava seu ombro como o pai faria, mas os olhos mediam, calculavam, planejavam. Lisandra, porém, tinha um poder que a nobreza detestava numa mulher. Conhecimento proibido. Seu pai, nos últimos anos de lucidez, ensinara-lhe algo que nenhuma dama deveria saber: números, contabilidade, finanças. Ele a fizera sentar ao seu lado, escondidos na biblioteca após a meia-noite, e mostrar-lhe como ler livros de contas, como identificar fraudes, como seguir o dinheiro através das camadas de mentiras que homens construíam. Lisandra, ele dissera certa noite, segurando suas mãos pequenas sobre o livro de contabilidade imenso. O mundo vai tentar convencê-la de que números são assunto masculino, mas números não mentem. Homens mentem. Números revelam verdades que línguas escondem. Aprenda a lê-los e você nunca será enganada. Ela lia livros de contabilidade escondida desde então, aos 16 anos. Entendia números como quem entende caráter. Sabia quando uma coluna não fechava, quando uma transação escondia outra, quando uma assinatura era forjada, a pressão diferente da pena, a inclinação errada das letras. E nos números de Lord Merrick havia mentiras empilhadas como cartas marcadas em jogo de taverna suja. Durante 3 noites seguidas, ela trancara-se na biblioteca com as velas queimando até restar apenas tocos fumegantes. Revisara cada transação dos últimos 2 anos. Descobriu que ele desviara fundos de caridade, dinheiro destinado a viúvas e órfãos da peste, redirecionado para contas pessoais através de intermediários fantasmas. Descobriu que vendera madeira nobre das florestas ducais sem autorização, contrabandeando para reinos vizinhos que pagavam o dobro. Descobriu que assinara contratos vinculativos em nome do pai quando o duque já estava demente de febre, incapaz de reconhecer o próprio nome, quanto mais de assinar documentos legais. Ela montara um dossiê completo, evidências organizadas com a precisão de quem fora treinada para isso. Quando confrontara Merrick numa manhã fria de outubro, colocando o dossiê sobre a mesa entre eles com força seca, ela vira pela primeira vez a máscara dele escorregar. Quando ela se recusou a assinar a seção das rotas comerciais de Valmont,
rotas que alimentavam metade do litoral com trigo e sal, que geravam empregos para milhares de famílias, que sustentavam vilas inteiras dependentes do comércio marítimo. O sorriso de Lord Merrick endureceu como cera esfriando sobre selo. A senhorita está cansada. O luto nubla o julgamento feminino, que já é frágil por natureza. Descanse. Conversaremos quando estiver mais receptiva, mais racional. Mas Lisandra não descansara. Intensificara as investigações. E foi aí que tudo começou a desmoronar. A partir daí, os boatos começaram a circular como veneno dissolvido na água de beber. Invisível, mas mortal. Instabilidade emocional. Temperamento difícil que assustava servos. Incapacidade de governar herdada da mãe que morrera jovem de melancolia. Histeria feminina exacerbada pelo luto. Decisões irracionais que colocavam o ducado em risco. Os boatos eram plantados com precisão cirúrgica. Uma palavra aqui durante um chá da tarde. Uma insinuação ali durante um jantar. Um suspiro preocupado no momento certo, diante das testemunhas certas. Lord Merrick era mestre nisso, na arte de destruir reputações sem sujar as próprias mãos, sem deixar rastros que pudessem ser rastreados até ele. O Conselho de Nobres se preocupou publicamente, convocando reuniões extraordinárias. 5 homens de perucas brancas e consciências negras sentados em cadeiras de veludo vermelho, discutindo o destino de Lisandra como se ela fosse criança problemática. A corte sugeriu tutela permanente. Afinal, seria crueldade deixar uma moça tão perturbada administrar propriedades tão vastas. Seria irresponsável. Seria perigoso para ela mesma e para todos que dependiam das terras Valmont. E numa única tarde chuvosa de outubro, quando o céu estava tão escuro às 3 da tarde que parecia noite, Lisandra percebeu a verdade completa e terrível. Não enfrentava um inimigo solitário. Enfrentava um sistema inteiro disposto a apagá-la da história, a varrer seu nome para debaixo do tapete bordado, a transformá-la em nota de rodapé esquecida. Na noite em que ela tentou fugir para buscar apoio de um velho aliado do pai, o almirante Reis, homem de honra que conhecera Alaric desde a juventude e que odiava corrupção com fervor religioso, o chá veio antes dela alcançar a porta. A criada, Margaret, aquela que cuidara de Lisandra desde quando ela tinha 5 anos de idade e pesadelos com trovões, entrou com a bandeja de prata polida que refletia o tremular das velas. Vapor subia da xícara de porcelana branca com bordas douradas, herança da avó. O cheiro de camomila e mel tentava esconder algo mais amargo, algo químico que Lisandra só identificou quando já era tarde demais para cuspir. Lord Merrick insiste que a senhora beba, para acalmar os nervos. Ele disse que é importante que a senhora durma bem esta noite. A voz de Margaret tremia como corda esticada demais. Suas mãos, sempre tão firmes ao pentear os cabelos de Lisandra ou ao fazer tranças complexas, tremiam tanto que a xícara tilintou contra o pires. Lisandra olhou para Margaret, viu lágrimas nos olhos castanhos da mulher, lágrimas de culpa que escorriam devagar, pesadas como chumbo derretido. Margaret, o que você fez? O que ele te fez fazer? Perdoe-me, milady, minha filha, minha pequena Anne, de apenas 8 anos. Ele disse que minha filha... A voz quebrou. Ele disse que acidentes acontecem com crianças que não têm quem cuide delas. Disse que Anne poderia cair de uma escada. Disse que eu escolheria. Você dorme, ou minha filha morre. Lisandra entendeu com clareza cristalina e horrível. Lord Merrick não precisava de violência teatral quando tinha reféns invisíveis. Não precisava de correntes quando tinha medo como ferramenta afiada. Ele entendia algo fundamental sobre poder, que os piores grilhões não são de ferro, mas de amor. Que você controla alguém não prendendo seus pulsos, mas ameaçando quem eles amam. Lisandra olhou para a xícara, depois para Margaret.
depois para a porta que levava à liberdade. Ela bebeu, não por fraqueza, mas porque não beber era condenar a filha de Margaret a uma queda mortal de escada, porque às vezes a nobreza, a verdadeira nobreza, não a dos títulos, não é sobre escolher o certo, mas sobre escolher qual injustiça é menos horrível. Porque salvar Margaret e Anne custava apenas uma noite de inconsciência. E Lisandra já aprendera que heróis de verdade não são os que vencem. São os que escolhem absorver o golpe para poupar outros. O chá tinha gosto de traição, de camomila doce que virava amarga na garganta, de mel que grudava nos dentes, de algo químico que adormecia a língua primeiro, depois os lábios, depois o pensamento. O mundo girou. As velas se multiplicaram, virando constelação impossível. O chão subiu para encontrá-la, ou ela caiu para encontrar o chão. Não havia mais diferença. Lisandra ouviu Margaret soluçando um pedido de perdão que nunca seria suficiente. E o porto veio depois. O despertar no porão de um navio, o cheiro de sal substituindo o cheiro de cera. E a vida que ela conhecera terminando sem cerimônia, como vela que sopram sem aviso. O porão se abriu com um rangido lento que ecoou como lamento de criatura marinha agonizante. Uma luz fria e amarelada de lanterna a óleo se derramou sobre Lisandra como água suja. Luz que não aquecia, que apenas revelava. Ela ergueu o rosto, pescoço dolorido de dormir em posição torta, boca seca de desidratação, cabeça latejando com ressaca química, preparada para ver um monstro. Um homem brutal de cicatrizes cruzadas no rosto e dentes podres, barba suja, olhos vazios, como os piratas das histórias que assustavam crianças nobres. O homem à porta não parecia um monstro. Parecia algo mais complexo e, portanto, mais perigoso. Alguém que sobrevivera ao mundo sem pedir desculpas, sem fingir ser melhor do que era, sem carregar o peso falso da hipocrisia que a nobreza chamava de civilização. Ele era alto, talvez 1,90 m, com postura sólida como mastro de navio que sobrevivera a 1000 tempestades. Ombros largos que preenchiam o vão da porta, bloqueando a luz de fora. Seus olhos eram escuros, não negros como carvão, mas de um castanho profundo que parecia absorver a luz da lanterna sem devolvê-la. Olhos que mediam tudo com precisão cirúrgica, não com violência gratuita, mas com a eficiência mortal de quem aprendeu cedo que hesitar um segundo é a diferença entre respirar e afogar. Usava um casaco gasto de couro naval, manchado de sal cristalizado e tempo, com costuras reforçadas nas laterais. Remendos feitos por mãos habilidosas, mas não delicadas. Sob o casaco, uma camisa de linho que já fora branca, mas agora era bege de tantas lavagens em água salgada. Cabelos negros presos num rabo baixo, alguns fios rebeldes escapando. Uma cicatriz fina atravessava a sobrancelha esquerda, desaparecendo na linha do cabelo. Marca de lâmina que quase o matara, improvavelmente. O silêncio dele tinha peso físico, como se cada palavra não dita fosse uma decisão consciente, calculada. "Quem é você?" Lisandra perguntou, a voz firme apesar do coração pulsando contra as costelas como pássaro desesperado em gaiola. Ela não deixaria que ele visse medo, não lhe daria essa satisfação. Kyle Thorne. O nome saiu da boca dele como sentença. 2 palavras que o porto inteiro sussurrava com mistura de medo e admiração. O pirata. Não um pirata qualquer. O pirata. O homem que aparecia em histórias como ameaça e lenda. O homem que supostamente afundara 3 navios da Marinha Real e vivera para contar que controlava as rotas ilegais do norte como príncipe não coroado de um reino de névoa e perigo. Lisandra apertou os dedos contra a corda que prendia seus pulsos, sentindo a fibra áspera queimar a pele já machucada. "Então foi você que me comprou. Você me comprou como se compra gado." Kyle não desviou o olhar.
Não fingiu surpresa ou inocência. Havia algo perturbadoramente honesto nessa falta de performance. Foi isso que me venderam. E foi isso que me esconderam. A verdade completa só chegou depois do dinheiro mudar de mãos. Ele puxou um papel do bolso interno do casaco. Um documento sujo de porto, amarelado nas bordas, como se alguém tivesse tentado envelhecê-lo artificialmente, cheio de selos falsos que qualquer criança educada em heráldica identificaria como fraude. Uma venda disfarçada de custódia de servidão temporária. Uma assinatura que tentava imitar a de Lisandra, mas as letras eram muito angulares, muito masculinas. Trabalho de falsário barato. Kael virou o papel lentamente entre os dedos calejados, como quem analisa veneno antes de decidir se o bebe ou se o joga ao mar. Eu não negocio, gente. Nunca negociei. Nunca vou negociar. Isso é uma linha que não cruzo. O dia ainda assim. Lisandra mordeu as palavras, deixando o resto da frase pender no ar como acusação afiada. Aqui estou eu, presa, no seu navio, sob seu controle. Ele se aproximou 3 passos lentos, deliberados. Apenas o suficiente para que ela sentisse o perfume salgado do mar, impregnado profundamente na lã do casaco, o calor distante de presença humana real, a gravidade estranha e magnética de estar completamente presa, enquanto ele era livre como vento que move velas. Ainda assim, alguém me usou para descartar você. Usou minha reputação, meu nome, minha rede. Muito esperto, na verdade. Kael encarou as cordas que prendiam os pulsos dela, não com lascívia ou crueldade, mas com algo que parecia raiva antiga. Por um segundo, algo duro e profundo passou nos olhos dele, uma memória que ele guardava trancada, provavelmente. Quem fez isso queria 2 coisas: apagar você do mapa e me comprometer. Me transformar no vilão da sua história. Se você morresse, eu seria culpado. Se você vivesse e falasse, eu seria culpado. É engenhoso. Eu até admiraria se não fosse tão sujo. Lisandra compreendeu a armadilha completa com clareza repentina. Seu tutor não a vendera apenas para sumir com ela. Vendera para que, se ela reaparecesse viva, fosse desacreditada. Para que a nobreza pudesse apontar e dizer: vejam no que ela se tornou. Vejam com quem ela se associou. Nenhuma duquesa respeitável seria resgatada por um pirata. Seria contaminação irreversível. Kael ergueu a faca, uma lâmina longa, afiada, que brilhava à luz da lanterna. O coração de Lisandra disparou. Ele cortou as cordas. Você vai continuar parecendo prisioneira quando estivermos em Portos. Ele disse sem emoção aparente, mas com uma firmeza que não admitia discussão. É a única forma de te manter viva sem levantar suspeitas. Mas aqui, neste navio, longe de olhos que me vigiam, você não é propriedade. Lisandra o encarou desconfiada, esfregando os pulsos marcados pela corda. Por quê? Por que me soltar? Você poderia lucrar me vendendo de verdade, ou me usando como resgate. Kael hesitou. E nessa hesitação, que durou apenas 2 batimentos cardíacos, nasceu a primeira fissura na armadura dele. A primeira prova de que havia humanidade sob a lenda. Porque se eu aceitar essa sujeira como normal, eu viro igual aos homens que te venderam. Ele respirou fundo, o peito subindo e descendo como maré. E porque você sabe coisas que podem derrubar gente poderosa. Eu vi isso nos papéis que vieram com você. Contratos, números, rotas comerciais. Você lê números como quem lê almas. Você é perigosa para quem te vendeu. E isso me interessa. Ele fez então a proposta proibida. Não a proposta que chocaria apenas a nobreza, mas a que chocaria o próprio Kael, porque o fazia arriscar algo que ele protegia há anos. A própria neutralidade. Você fica sob minha custódia aos olhos do mundo. Eu te protejo de quem te caça. Você me ajuda a expor quem te vendeu e a destruir o esquema deles. E quando acabar, você decide seu destino, sem dívidas, sem correntes.
Lisandra sentiu o impacto da oferta. Não era liberdade completa. Era uma ponte estreita sobre um abismo cheio de tubarões. Mas era a primeira oferta de escolha que alguém lhe fazia desde a morte do pai. A primeira vez que alguém a tratava como aliada, não como propriedade. Ela estendeu a mão, pequena, mas firme. Então faça comigo um acordo de verdade, um juramento. Kyle segurou a mão dela, forte, contido. A pele dele era áspera de trabalho, quente como promessa, e soltou rápido, como se temesse que aquele toque fosse uma promessa perigosa demais para fazer. Os primeiros dias no navio ensinaram a Lisandra uma nova forma de respirar. Ela não era mais a duquesa cercada por servos que obedeciam sem olhar nos olhos, por sorrisos falsos que escondiam punhais. Era uma mulher cercada por vento que chicoteava o rosto, por trabalho que deixava calos, por olhos atentos de homens que mediam a própria sobrevivência em tempestades e batalhas. A tripulação a observava, não com desejo grosseiro, mas com curiosidade cautelosa. Quem era aquela mulher que o capitão Thorne mantinha sob proteção pessoal? Porque ela tinha permissão de circular quando outras prisioneiras ficavam trancadas. O que ela sabia que valia tanto assim? No terceiro dia, um dos tripulantes, um homem chamado Finn, rosto queimado de sol e mãos marcadas de trabalho com cordas, se aproximou enquanto ela estava na amurada, observando o horizonte infinito. Ele não falou imediatamente, apenas ficou ali, respeitando o silêncio dela como quem respeita território alheio. Primeira vez no mar, milady. Sua voz era rouca, marcada pelo sal. Lisandra olhou para ele. Não havia escárnio nos olhos dele, apenas curiosidade genuína. Primeira vez em muita coisa, ela respondeu, honesta demais, talvez. Finn acenou com a cabeça, como se entendesse camadas de significado que ela não explicara. O capitão, ele não é o que contam nas histórias. As histórias pintam um monstro, ele é outra coisa. E o que ele é? Lisandra perguntou, virando-se completamente para encará-lo. Finn hesitou, escolhendo palavras com cuidado. Justo, duro, sim, exigente, com certeza. Mas justo. Se você trabalha, você come. Se você rouba, você sai. Se você machuca alguém mais fraco, você sai. E não de forma gentil. Ele tem código. Mundo lá fora acha que pirata não tem código, mas está errado. Capitão Thorne tem mais honra que metade dos nobres que já vi. Lisandra sentiu algo apertar no peito, porque Finn falava a verdade que ela reconhecia. Verdade que embaralhava tudo que ela achava que sabia sobre bem e mal, sobre nobreza e vilania. Por que ele te salvou? Finn perguntou direto como marinheiro que não tem tempo para rodeios. Capitão não salva ninguém por bondade. Ele é bom, mas não é tolo. O que você vale para ele? Lisandra poderia ter mentido. Poderia ter inventado o romance, poderia ter fugido da pergunta. Mas a honestidade do mar exigia honestidade de volta. Eu sei coisas, números, rotas, corrupção que envolve pessoas poderosas, e ele quer justiça. Finn riu, uma risada curta, seca, mas não maldosa. Justiça. Isso parece com ele. Mundo pensa que pirata quer ouro. Capitão Thorne quer que gente ruim pague. É diferente. Ele bateu de leve na amurada. Bem-vinda ao fantasma sangrento, milady. Não é palácio, mas é honesto. E às vezes honestidade vale mais que luxo. Ele se afastou, voltando ao trabalho. Lisandra ficou ali, deixando o vento bagunçar seus cabelos, sentindo sal nos lábios, pensando em como o mundo fazia pouco sentido quando você saía das categorias confortáveis que lhe ensinaram desde criança. Kyle mantinha distância física, mas não indiferença. Ele a colocava perto da cabine de mapas, onde ninguém ousava incomodá-la sem permissão dele. Deixava livros à sua porta todas as manhãs.
registros de carga sujos de tinta, rotas marítimas anotadas em códigos, cifras comerciais. Um convite silencioso para que ela fosse útil e, ao mesmo tempo, respeitada. Havia uma linguagem sendo construída entre eles, não de palavras, mas de gestos. Ele deixava comida extra no prato dela quando achava que ninguém via. Ela organizava os mapas dele quando ele dormia apenas 3 horas e acordava confuso. Ele ajustava a vela do lampião para que a luz não batesse direto nos olhos dela quando lia à noite. Ela anotava observações nas margens dos documentos, apontando contradições que ele perdera por cansaço. Pequenas coisas, cuidados mínimos que significavam mundos inteiros em contexto de solidão e perigo. Lisandra mergulhou nos papéis como quem reencontra a própria força perdida. Descobriu nomes de nobres ligados ao contrabando de armas que iam para rebeldes em províncias vizinhas. Descobriu que Lord Merrick não trabalhava sozinho. Havia uma rede inteira de aristocratas usando rotas legítimas para esconder tráfico ilegal. Descobriu que enviavam mercadorias proibidas, usando o brasão Valmont para esconder a sujeira em luxo, manchando o nome do pai dela, profanando a memória de um homem bom. Numa tarde em que o mar estava calmo demais para ser confiável, ela entregou a Kael uma lista escrita em sua caligrafia perfeita. Aqui, estes pagamentos não fecham. Olhe. 3 portos menores recebendo cargas que excedem a capacidade declarada. É lavagem por intermediários. Se pressionarmos o homem certo, este aqui, o senhor do porto de Greyshore, o esquema cai como castelo de cartas. Kael pegou a lista. Por um segundo, apenas por um segundo, a máscara de pedra que ele usava como segunda pele escorregou. Não era só aprovação nos olhos dele, era admiração. Aquela admiração perigosa que faz o coração vacilar, que planta sementes em solo que deveria permanecer estéril. Você é inebriante quando fala assim. Ele deixou escapar, a voz baixa demais para ser bravata, profunda demais para ser casual. Lisandra sentiu o rosto aquecer, não de vergonha, mas de algo mais perigoso. Reconhecimento. Não me diga coisas que você não pode sustentar, capitão. Kael desviou o olhar pela primeira vez desde que ela o conhecera, como quem luta contra si mesmo e está perdendo. Esse é o problema, duquesa. Eu posso, e isso me assusta mais do que qualquer tempestade. O silêncio que se instalou entre eles era denso como névoa, carregado de palavras não ditas, de promessas que nenhum dos dois ousava fazer. Na semana seguinte, uma rotina estranha se estabeleceu entre Lisandra e Kael. Não era confortável. Era magnética demais para ser confortável. Era como 2 ímãs forçados a manter distância segura, sempre sentindo a puxada, sempre resistindo. Lisandra descobriu que Kael tinha um ritual matinal. Ele subia ao convés antes do sol, quando a névoa ainda cobria o mar como mortalha prateada, e ficava ali, imóvel, observando o horizonte como se lesse profecias nas ondas. Ela começou a subir também, silenciosa, mantendo distância respeitosa, mas presente. No 4º dia, ele falou sem olhar para ela. Minha mãe fazia isso. Todas as manhãs antes de morrer. Dizia que o mar tinha recados para quem soubesse ouvir. Lisandra não respondeu imediatamente. Esperou, entendendo que aquilo era oferenda rara, memória compartilhada, vulnerabilidade permitida. Como ela morreu? A pergunta saiu suave, sem pressão. Afogamento. Irônico, considerando que ela entendia o mar melhor que qualquer marinheiro. Kael finalmente a encarou, aviadora ali, antiga, mas não curada. Ela salvou 3 crianças de um barco que virava. Salvou todas, menos ela mesma. Lisandra sentiu o peso daquilo. Entendeu de onde vinha a obsessão de Kael com justiça, com códigos, com proteger quem não podia se proteger. Ele carregava a mãe em cada escolha moral que fazia. Ela ficaria orgulhosa de você, Lisandra disse, e não era conforto vazio. Era verdade observada.
Kael sorriu. Um sorriso pequeno, triste, mas real. Ela teria gostado de você. Mulher que briga mesmo quando todo mundo diz que é tolice brigar. Ela era assim também. E naquele amanhecer, com névoa subindo e sol nascendo vermelho no horizonte, algo mudou entre eles. Não era amor ainda. Amor exige tempo que eles talvez não tivessem. Era reconhecimento. Era espelhos refletindo coragem de volta um para o outro. Na noite em que a tempestade chegou sem aviso, o mar virou parede vertical. O céu sumiu sob nuvens negras que pareciam tocar a água. O navio balançou como brinquedo nas mãos de gigante. A madeira gemeu tão alto que parecia que o casco inteiro se partiria. Lisandra subiu ao convés porque se recusava a ser espectadora da própria vida. Porque ficar trancada enquanto homens lutavam contra a morte lhe parecia covardia. Porque ela precisava provar para si mesma, não para os outros, que era mais do que um nome elegante. Uma onda explodiu contra a lateral do navio, 20 metros de água salgada vomitada pelo abismo. Lisandra perdeu o equilíbrio, os pés escorregaram, e por um instante eterno ela viu a morte. A amurada, o mar abaixo, a queda inevitável. Kael a puxou para perto num movimento que era metade reflexo, metade decisão. Braço firme, envolvendo sua cintura por um segundo longo demais para ser acidente, curto demais para ser promessa. O mundo reduziu ao som da respiração contida de ambos, aos batimentos cardíacos acelerados, ao calor que desafiava o frio da chuva. Ela sentiu o corpo dele, não como invasão, mas como abrigo. Um abrigo sólido, quente, que cheirava a sal e perigo. Um abrigo que ela não queria desejar, porque desejar era começar a depender. Kael a soltou rápido demais, o rosto rígido como granito, a mandíbula travada. Não faça isso de novo. Nunca. Você não manda em mim, capitão, Lisandra respondeu, mas a voz saiu mais fraca do que queria, traindo o efeito que ele causava. Kael se aproximou o suficiente para que as palavras dele tocassem a pele dela como vento quente carregado de promessas perigosas. Não, eu não mando, mas eu me importo, e isso me torna perigoso. Para você, para mim, para tudo que jurei nunca ter. Foi ali, naquele convés molhado sob tempestade, que ela entendeu. O romance não era um enfeite adicionado à história. Era risco real, visceral, que podia destruir ambos. Porque se Kael começasse a agir por sentimento em vez de lógica, ele perderia a neutralidade que o mantinha vivo. E se ela começasse a confiar, ela poderia acabar acorrentada de novo, não por cordas, mas por algo pior, esperança. E mesmo assim, havia algo irresistível na forma como ele se controlava, na forma como ele lutava contra o próprio desejo, na forma como ele a respeitava lutando contra si mesmo. A noite em que tudo quase desmoronou começou com um grito de vigia. Navio da Marinha Real, 3 milhas, vento favorável. Kael subiu ao convés como relâmpago. Lisandra atrás, coração disparado. Um navio de guerra, velas marcadas com o brasão real, cortava as ondas na direção deles. Não era patrulha rotineira, era caça deliberada. Alguém vazou informação sobre você, Kael disse, olhos fixos no horizonte. Merrick tem conexões na Marinha. Ele sabe que você está viva, e ele sabe onde. O que fazemos? Eu posso despistá-los. Conheço essas águas melhor que qualquer almirante perfumado. Mas vai ser apertado. E se eles nos alcançarem... Você me entrega, Lisandra completou, firme. É a jogada inteligente. Você troca informações sobre Lord Merrick por clemência. Salva sua tripulação. Eu entendo. Kael a encarou como se ela tivesse falado língua alienígena. Você realmente acha que eu faria isso, depois de tudo? Seria o racional, o seguro. Ele deu 2 passos até ela, ignorando completamente a tripulação observando, ignorando o navio inimigo se aproximando. Lisandra,
Era a primeira vez que ele dizia o nome dela completo, sem títulos, sem distância formal. Eu não vou te entregar, nem para salvar este navio, nem para salvar minha própria vida. Você entendeu? Nunca. O peito dela apertou. Não era declaração de amor. Era algo mais profundo. Era lealdade incondicional, o tipo que destrói homens racionais. Por quê? Ela precisava ouvir. É de porque eu já vi gente boa ser sacrificada por conveniência demais na minha vida. Porque minha mãe morreu, salvando crianças que a sociedade considerava descartáveis. Porque se eu te entregar agora, eu viro tudo que sempre desprezei. E porque... Ele hesitou. Porque você importa, para mim. De um jeito que não deveria, mas importa. Lisandra prendeu a respiração. O grito de Finn quebrou o momento. Dites, capitão, eles estão ganhando distância. Kel se afastou, voltando ao comando. Içar todas as velas, virar a bombordo, preparem os canhões, mas não disparem a menos que eu ordene. As próximas 2 horas foram caos controlado. O fantasma sangrento dançou entre correntes que Kael conhecia de memória, raspando em recifes que fariam qualquer outro capitão enlouquecer de medo. O navio da marinha tentou seguir, mas não conhecia aquelas águas. Bateu num banco de areia escondido. Paralisou ali, impotente, enquanto Kael os deixava para trás. Quando finalmente perderam os perseguidores, a tripulação comemorou. Lisandra encontrou Kael no leme, exausto, mãos ainda tremendo de adrenalina. Você arriscou tudo. Por mim. Sim, sem rodeios. Por quê? Ele olhou para ela, e desta vez não havia máscara, não havia defesa. Porque algumas coisas valem mais do que segurança. Algumas pessoas valem mais do que sobrevivência. E ali, no silêncio pós-batalha, ambos entenderam que já era tarde demais para recuar. Já estavam envolvidos demais. Já importavam demais um para o outro. E isso era assustador e inevitável ao mesmo tempo. O plano exigia algo absurdo. Retorno. Um baile de gala na capital reuniria os homens certos. Lord Merrick, os magistrados, os nobres do esquema de contrabando. Lisandra precisava aparecer, não como vítima silenciada, mas como prova viva de que não fora apagada. Kael hesitou pela primeira vez desde que fizera o acordo. Levar Lisandra ao coração da nobreza era como entrar numa armadilha sorrindo, como colocar a cabeça na guilhotina e esperar que a lâmina não caísse. Eles vão te olhar como escândalo ambulante, ele disse, apoiado contra a mesa de mapas, braços cruzados. Vão sussurrar que você se vendeu, que se corrompeu, que não é mais digna do nome Valmont. Que olhem, ela respondeu, erguendo o queixo com uma dignidade que fazia o peito dele apertar. Eu fui vendida para virar silêncio. Eu vou virar voz. Eu vou ser o pesadelo deles. E se te prenderem, se te acusarem de conspiração, se usarem sua presença comigo como prova de traição? Lisandra o encarou com olhos que já não eram de vítima, mas de mulher que entendera o próprio poder. Então, pelo menos, eu vou cair lutando, não em silêncio. Kyle respirou fundo. Havia algo nela que o desarmava completamente, algo que fazia todas as suas regras de sobrevivência parecerem covardia. Se algo der errado... Você vai embora? Ela interrompeu, firme. Você não arrisca seu navio, sua tripulação, sua vida por mim. Esse é o acordo. Eu entro sozinha. Eu caio sozinha se necessário. Kael deu um passo à frente, tão perto que ela podia ver as falhas na armadura dele, as olheiras de noite sem dormir, a cicatriz fina acima da sobrancelha, a preocupação mal disfarçada. Esse acordo está mudando, ele confessou, a voz rouca como lixa. E eu não sei mais se consigo cumprir essa parte. O ar entre eles ficou espesso, carregado, magnético. Lisandra engoliu em seco. Então não prometa o que não pode cumprir, capitão. E eu não vou prometer que não vou me importar se você ficar. Kael conseguiu roupas adequadas para Lisandra através de contatos no porto.
Não vestidos de baile extravagantes, mas algo simples e digno. Azul escuro como o mar profundo, corte elegante, mas sem ostentação. Quando ela desceu vestida, pronta para voltar ao mundo que a vendera, Kael ficou paralisado por 3 segundos completos. Você está diferente. Pior? Ela tentou sorrir. Perigosa. A palavra saiu rouca. Você está parecendo exatamente o que é. Alguém que sobreviveu ao inferno e voltou mais forte. Lisandra se aproximou dele. Ousou tocar o braço dele, leve. Se isso der errado, vai dar certo. Mas se der errado, se eles me prenderem, se me condenarem, se me silenciarem de vez, eu preciso que você saiba que estes meses foram os mais honestos da minha vida. Você me tratou como pessoa, não como propriedade, não como título, como pessoa. E isso, a voz falhou. Kyle segurou a mão dela. Apenas isso. Não puxou para abraçar, não invadiu, apenas segurou. Você vai vencer, porque você tem algo que eles não têm. Verdade. E verdade, quando gritada alto o suficiente, atravessa muros que mentira construiu. E você? Ela apertou a mão dele. Você vai embora depois? Vai desaparecer no mar e eu viro apenas história que você conta em taverna? Kael sorriu. Um sorriso dolorido, cheio de vontade e impossibilidade. Eu não sei o que vou virar, Lisandra. Só sei que você mudou alguma coisa em mim. Algo que estava quebrado há muito tempo. E mesmo que a gente nunca mais se veja, eu vou carregar você como minha mãe carregava aquelas crianças que salvou. Como honra, como motivo para ser melhor. Ela engoliu as lágrimas que queriam cair. Isso é despedida ou promessa? É honestidade, a única coisa que eu sei dar. E se separaram ali, antes de embarcar para a capital, porque ambos sabiam que se ficassem mais 1 minuto juntos, não teriam força para o que vinha depois. No baile, Lisandra entrou com postura impecável. Usava o vestido azul escuro, sem joias, sem enfeites, apenas a dignidade nua de quem sobrevivera ao pior. Ao lado, Kael, o pirata, sem pedir permissão ao mundo, sem se curvar. O salão congelou. 1000 velas pareceram piscar ao mesmo tempo. As conversas morreram como pássaros abatidos. Todos os olhos se voltaram para eles. Não com curiosidade educada, mas com choque escandalizado. Lord Merrick estava perto da lareira, taça de vinho na mão. Quando viu Lisandra, o vinho tremeu. Ele sorriu, mas era o sorriso de quem já tinha vencido e sabia disso. Antes de Lisandra apresentar as provas, houve um momento suspenso no tempo. Lord Merrick, seguro em sua vitória presumida, decidiu humilhá-la publicamente. Foi erro fatal de homem arrogante. Minha querida duquesa, ele disse, voz alta o suficiente para todo o salão ouvir. Que bom que você retornou de sua aventura. Espero que tenha aprendido a importância de confiar em quem realmente se importa com seu bem-estar. Lisandra sorriu. Um sorriso que fez vários presentes recuarem, porque não era sorriso de vítima, era sorriso de predador que viu a abertura. Oh, aprendi muito, Lord Merrick. Aprendi, por exemplo, que homens que falam de importar-se são geralmente os que mais traem. Aprendi que a nobreza de título não garante nobreza de caráter. E aprendi... Ela puxou o envelope do corpete. Que números não mentem mesmo quando homens mentem. O silêncio que se instalou tinha textura física. Lady Ashford, esposa do conde que tentara forçar casamento, murmurou. Que escândalo! Lisandra a encarou diretamente. Escândalo, Lady Ashford, é descobrir que seu marido está na lista de beneficiários do esquema de contrabando. Página 3, linha 17. Ele recebeu 15% dos lucros de armas vendidas ilegalmente. Quer que eu continue? Lady Ashford empalideceu. O conde tentou protestar, mas sua voz saiu fraca demais. Lisandra continuou, implacável, transformando o salão em tribunal improvisado. Cada nome, cada valor,
Cada data, organizada, precisa, devastadora. Ela apresentou os registros, as rotas, os pagamentos, um a um, com calma implacável. Cada prova era um tijolo na ruína dele. Quando terminou, o magistrado presente, homem velho de integridade reconhecida, pediu para ver os documentos. Examinou cada página com cuidado de quem sabe que está prestes a desenterrar podridão profunda. Isto... Sua voz tremeu. Não de medo, mas de raiva contida. Isto é traição, não apenas contra a senhora duquesa Valmont, mas contra a coroa, contra o reino, contra tudo que deveria ser sagrado. Lord Merrick tentou uma última jogada desesperada. Ela foi mantida por um pirata. Claramente foi coagida a fabricar essas acusações absurdas. Foi quando Kael deu um passo à frente e sua presença dominou o salão como tempestade domina barco. Coação? Sua voz era baixa, mas carregava a autoridade de quem comanda homens em vida e morte. Se eu quisesse coagir alguém, Lord Merrick, eu teria métodos mais eficientes do que ensinar uma mulher a organizar documentos contábeis. E quanto a ser pirata... Ele sorriu, sem humor. Sim, sou. E ainda assim, tenho mais honra que metade desta sala. Foi então que Kael entregou ao magistrado um livro grosso, um livro de bordo com assinaturas, selos de portos, datas, testemunhas. Então, talvez acreditem em mim. Eu sou muita coisa, mas nunca menti sobre transações. Aqui estão todos os pagamentos que ele fez através de intermediários. Aqui estão os nomes dos capitães que transportaram as mercadorias ilegais. E aqui, ele abriu numa página marcada. Aqui está a ordem de venda da duquesa Valmont, assinada por ele. Um dos nobres presentes, Lord Hampton, conhecido por apoiar reformas, se levantou. A duquesa Valmont tem direito de falar. E estas acusações são graves demais para ignorar. Magistrado, eu solicito investigação oficial imediata. Outros nobres, aqueles que sempre desconfiaram de Merrick, mas nunca tiveram provas, se juntaram. A maré virou. Lord Merrick tentou sair. 2 guardas da coroa, presentes no baile, bloquearam a saída. Senhor, o magistrado solicitou que permaneça. Há questões a esclarecer. E assim, num salão de baile sob lustres de cristal, entre mulheres de vestidos de seda e homens de perucas brancas, a justiça começou a ser feita. Não perfeita, não completa, mas real. O sistema que a esmagara começou a engolir o próprio traidor. Lisandra recuperou o ducado por decisão oficial do conselho. Lord Merrick perdeu o lugar, os títulos, as propriedades. Os aliados dele recuaram como ratos, abandonando o navio que afunda. Os nomes envolvidos no esquema foram empurrados para o canto escuro da história. Aquele lugar reservado para os que envergonham os salões de poder. Mas a vitória tinha uma última conta a pagar. Uma conta que Lisandra sabia que viria, Kael. No cais, na manhã seguinte, a despedida durou mais do que deveria. Hale precisava partir antes que a coroa decidisse que, pirata honrado ou não, ainda era pirata. Lisandra precisava ficar e reconstruir o que fora destruído. 3 meses, Kael disse finalmente. Tempo suficiente para você estabilizar o ducado. Tempo suficiente para eu garantir que minha tripulação está segura. E depois... E depois? Lisandra perguntou, o coração apertado. E depois eu volto. Não como sombra, não como escândalo. Como homem que quer conhecer melhor uma mulher que o fez acreditar que honra ainda existe neste mundo podre. E o que essa mulher diria? Kael tocou o rosto dela, só uma vez, apenas um segundo. Primeiro toque deliberado entre eles. Ela diria o que quiser, porque ela é livre, sempre foi. Mesmo quando presa. Lisandra segurou a mão dele contra seu rosto por mais um instante, memorizando o calor, a textura, a promessa não verbalizada. 3 meses, então. 3 meses.
Ele soltou, recuou, subiu na prancha de embarque. Parou, olhou para trás uma última vez. Lisandra? Sim? Obrigado por me lembrar, porque vale a pena ser bom. E partiu. Lisandra ficou no cais até o navio virar ponto no horizonte. Não chorou. Havia feito chorando demais nos últimos meses. Apenas ficou ali, segurando o brasão Valmont, sentindo algo novo crescer onde antes havia apenas dor. Esperança. Não a esperança ingênua de final feliz garantido, mas a esperança adulta de possibilidade, de escolha, de construir algo real com alguém que a via como igual. 3 meses depois, numa tarde de inverno, quando neve começava a cair suave sobre o porto, um navio com velas escuras ancorou na baía. Lisandra estava na janela da biblioteca quando viu. Seu coração reconheceu antes da mente. O fantasma sangrento. Ela não correu. Nobres não correm. Mas desceu as escadas com velocidade indecorosa. Atravessou o jardim sem casaco. Chegou ao portão principal ofegante. Kael estava lá, não no casaco de pirata, mas em traje simples de marinheiro livre. Cabelo mais curto, barba feita, mas os olhos eram os mesmos. 3 meses, ele disse, como se retomasse conversa pausada. Você veio. Prometi. Lisandra sorriu. Não sorriso educado de duquesa, mas sorriso verdadeiro de mulher que reencontra algo precioso. E agora? Agora. Kael estendeu a mão. Agora a gente decide. Juntos. Como iguais. Sem correntes, sem máscaras. Apenas nós. Ela pegou a mão dele. E dessa vez, quando ele a puxou para perto, quando os lábios deles finalmente se encontraram naquele primeiro beijo que fora adiado por meses inteiros, não havia medo, não havia culpa. Havia apenas escolha mútua, livre, verdadeira. O reino aprendeu a aceitar. Não rapidamente, não facilmente, mas aprendeu, porque Lisandra provou que duquesa podia amar pirata sem deixar de ser duquesa. E Kael provou que pirata podia amar duquesa sem deixar de ser honrado.